Vamos muito rapidamente ao Conselho Constitucional, conferência de imprensa. Essa altura, o Conselho Constitucional a se pronunciar em torno da questão da alegada incompatibilidade de funções de Presidente da República, Presidente de Formação Política. Vamos acompanhar aqui esta apresentação da doutora Lúcia Ribeiro. Vamos a isso. Preceituado na linha H do número 2 do artigo 243 da Constituição, a instância competente para julgar as ações que tenham por objeto as incompatibilidades previstas na Constituição e na lei. As ações relativas às incompatibilidades devem ser propostas por uma das entidades previstas no artigo 110 da LOC. Para o caso, 14 cidadãos devidamente identificados nos autos deste processo interpuseram a ação a coberto da linha E do artigo atrás referido, o que basta para a legitimidade ativa, visto que a lei impõe grupo de cidadãos em número não inferior a 10. Questões prévias. De acordo com o relato, levantam-se algumas questões preliminares que carecem de resolução antes que se adentre na apreciação e decisão da causa, visto que condicionam o prosseguimento da instância. São 3. Primeiro, a ação anterior pendente com os mesmos fatos e fundamentos, mas com alteração do sujeito processado. Segundo, a exceção do litisconsórcio necessário. E, terceiro, a existência de um eventual articulado após a contestação para que os autores respondam à exceção levantada, a dita resposta à contestação. Os autores desta ação interpuseram no segundo semestre do ano de 2024 uma ação relativa à incompatibilidade, prevista na Constituição, com a mesma fundamentação factual e jurídica, mas contra a pessoa do então Presidente da República. Todavia, bem avisados, os autores renovaram a ação na sequência da cessação do mandato e posse do novo chefe de Estado a 15 de janeiro de 2025. Pelo que aquele processo é declarado extinto por inutilidade superveniente motivada pela mutação subjetiva no cargo de Presidente da República e de Presidente do Partido Frelimo. A segunda questão prévia a resolver é relativa ao litisconsórcio necessário levantado. Diz-se na contestação que, tendo o Partido Frelimo interesse natural na presente demanda, devia ter sido também demandado no presente processo. E, faltando esta pluralidade passiva, as exceções dilatórias, que é o caso da ilegitimidade, obstam a que o Tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância. É sobre esta tese que este órgão se deve pronunciar previamente. O litisconsórcio necessário que existe quando a lei ou o contrato impuser ou quando resultar da própria natureza da relação jurídica. As primeiras duas situações, imposição legal ou contratual, estão desde logo excluídas da presente lide por falta de base legal que as imponham e por não se tratar de uma relação jurídico-contratual. Fixemos então a atenção ao litisconsórcio decorrente da própria natureza da relação jurídica. A situação jurídica em causa resulta de uma norma de cariz constitucional incrustada no artigo 148 da Constituição, segundo a qual o Presidente da República não pode, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição, exercer qualquer outra função pública e, em caso algum, desempenhar quaisquer funções privadas. Segundo a ciência dos autores da ação, esta norma impede o Presidente da República de exercer simultaneamente o cargo de Presidente de um partido político. Precedendo a definição da natureza do objeto da ação
é necessário clarificar que o litisconsórcio será relevante para o prosseguimento da instância quando ele seja necessário para que a decisão a obter produza o seu efeito útil normal. O efeito útil normal afere-se pela insuscetibilidade de contradição lógica, teórica ou prática e técnica de julgados, em termos de obstar a decisões que não possam definir estavelmente a situação jurídica sem atingir os diversos interessados na decisão. Ou seja, nos termos do número 2 do artigo 28 do Código do Processo Civil, visa-se evitar decisões inconciliáveis sobre o ponto de vista prático e, por conseguinte, garantir a segurança, a certeza jurídica na definição das situações jurídicas inerentes. O objeto da ação é a declaração ou não de incompatibilidade de exercício simultâneo de duas funções a partir da interpretação do artigo 148 da Constituição da República, que tem como objetivo garantir a transparência, independência e separação de funções entre os órgãos do Estado, bem como assegurar a isenção e a imparcialidade no exercício do cargo de Presidente da República. Como se nota, está em causa um interesse público indisponível e inconciliável com os fins prosseguidos pelas partes no direito privado e, desde logo, pelo processo civil, pois concebido precepuamente para a justa composição de litígios decorrentes da aplicação daquele direito, pelo que o interesse salvaguardado nesta lide é público, independentemente da vontade manifestada na contestação a partir da interpretação das normas relativas ao litisconsórcio necessário. Por isso, nos termos do número 2 do artigo 494 do Código do Processo Civil, o Conselho Constitucional não notificou o Partido Frelimo para constituir a pluralidade passiva requerida e, portanto, não se verifica a alegada exceção delatória que teria efeito de exceção se não fosse sanada no prazo determinado pelo juiz. Aliás, tal expediente de chamar à lide o Partido Frelimo seria delatório, à luz dos interesses públicos salvaguardados no processo de declaração de incompatibilidades previstas na Constituição e pelo fato de que o presidente do Partido Frelimo é um dos órgãos que manifesta a vontade do partido, representando-o no plano interno e externo e dirigindo todos os restantes órgãos colegiais partidários. A terceira e última questão prévia é relativa ao fato de o processo civil ser direito subsidiário do processo constitucional. Com efeito, tendo sido levantada uma exceção de ilegitimidade, caracterizada por pretenso litisconsórcio passivo necessário, supor-se-ia a necessidade de um ritualismo processual civil, segundo o qual a contestação pode o autor responder se for deduzida alguma exceção e somente quanto à matéria desta, justificando-se a notificação dos autores para responderem à contestação. O Conselho Constitucional sufraga a doutrina segundo a qual o caráter subsidiário das regras processuais civis ao processo constitucional só existe quando se está perante uma lacuna no processo constitucional e não nos casos de silêncio do legislador ou falta de regulamentação das matérias. No caso em tela, o processo constitucional, devido à sua especificidade, não admite a existência de articulados para além da petição inicial e da contestação, sendo, por conseguinte, proibida
a introdução de figuras jurídicas estranhas ao processo constitucional na matéria ora em julgamento. Pelo fato e pelos fundamentos expostos anteriormente, não há lugar à resposta à contestação no processo relativo às incompatibilidades previstas na Constituição ou na lei. Encerrada a análise de pressupostos processuais e vencidas as questões prévias, cumpre apreciar e decidir o mérito da questão apresentada. Apreciação do mérito. A questão quesitada consiste concretamente em apreciar e decidir se o exercício simultâneo do cargo de presidente de um partido político pelo Presidente da República é proibido à luz do artigo 148 da Constituição, ao dispor que o Presidente da República não pode, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição, exercer qualquer outra função pública e, em caso algum, desempenhar quaisquer funções privadas. Esta questão, apesar da sua singela colocação, não pode enganar, não é despecienda. De relance, pode imediatamente induzir, no sentido de que a sua resposta ancoraria na aquilitação da natureza jurídica dos partidos políticos, o que poderia solucionar o nó górdio. Longe disso, trata-se apenas de um aspecto com profundo enraizamento na sociedade, pois convive com o Estado desde a sua fundação. Por isso, este fato impõe-se desde logo como antecedente de qualquer apreciação. Os dois aspectos atrás colocados não são por si só suficientes para deslindar o nó górdio, sendo preciso discorrer sobre ele o complexo leque de funções acometidas ao Presidente da República, em particular, derivações e consequências daquelas funções no sistema político estabelecido pela Constituição da República. Só deste modo será atinado o problema colocado. Olhemos então ao primeiro aspecto. Nota histórica. Embora o problema a abordar seja geral, abstrato e virado para o futuro, interpretar o artigo 148 da CRM, a sua conclusão aplicar-se-á a um caso concreto submetido a este órgão. Por isso, a história será a cronografia do caso em tela, que consistirá na busca da essência antropológica deste poder, do critério da acumulação de cargos de Presidente da República com a presidência do partido. A Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, como movimento amplo de libertação nacional contra o jugo colonial, nasce a 25 de junho de 1962. A 7 de setembro de 1974, como consequência da luta nacionalista, este movimento assina o Acordo de Lusaka com o Estado português, do qual resulta, na cláusula 1, o reconhecimento do direito do povo moçambicano à independência e a aceitação, por acordo com a Frelimo, da transferência progressiva dos poderes então detidos pelo Estado português. No mesmo acordo, ficou determinado que o Estado moçambicano independente exerceria integralmente a soberania plena e completa no plano interior e exterior, estabelecendo as instituições políticas e escolhendo livremente o regime político e social que considerar mais adequado aos interesses do seu povo. Tratou-se, pois, do reconhecimento pelo Estado português da faculdade do livre exercício do poder constituinte fundador do Estado.
Sobre a escolha do sistema político, vaticinara o Dr. Eduardo Mondlane que a nossa política sobre questões atuais poderia dar algumas indicações sobre o futuro. A estrutura da Frelimo poderia também ser considerada como precursora do futuro órgão político nacional. Com efeito, a Constituição da República, que entrou em vigor a 25 de junho de 1975, confirmou aquela tese, dispondo que a República Popular de Moçambique é orientada pela linha definida pela Frelimo, que é a força dirigente do Estado e da sociedade. A Frelimo traça a orientação política básica do Estado. O presidente da República Popular de Moçambique é o presidente da Frelimo. E até a criação da Assembleia Popular, com poderes constituintes, a modificação da Constituição compete ao Comitê Central da Frelimo. Portanto, em 1975, apesar de a Constituição não proclamar em parte alguma do seu texto que o Estado moçambicano era um Estado socialista, tratava-se de uma espécie de gato escondido com a cauda de fora, porquanto muitos dos ingredientes de uma certa concepção de socialismo estavam lá inscritos. No ano de 1977, a Frelimo, Movimento Libertador, é transformado em partido político. Em 1990, através do decreto número 18/90, de 28 de agosto, foi aprovado o Estatuto Jurídico do Partido Frelimo com o objetivo de reunir num único diploma o conjunto de disposições regulamentares da atividade do Partido Frelimo, como a organização de caráter político dotada de personalidade e autonomia. Todavia, não houve corte umbilical entre o Partido Frelimo e o Estado, no sentido de que este partido dirigiria o Estado através dos seus programas de governação a implementar pelo governo, continuando o partido a orientar e dirigir o Estado e a sociedade, sendo ainda o respectivo presidente o presidente da República. O ponto de ruptura formal entre o Estado e o partido dá-se com a Constituição de 1990, momento em que o Partido Frelimo é desligado constitucionalmente do Estado e, por conseguinte, nos termos do número 1 do artigo 118, o Presidente da República é eleito por sufrágio universal, direto, secreto e periódico, colocando-se termo à regra de exercício do cargo de Presidente da República pelo fato de se ser Presidente da Frelimo, embora transitoriamente a inerência prevalecesse até a realização das eleições multipartidárias em 1994 e posse do novo presidente eleito. É a Constituição de 2004 que introduz o atual artigo 148, segundo o qual é incompatível o exercício do cargo de Presidente da República com outra função pública, salvo previsão expressa na Constituição, e em nenhum caso poderá exercer quaisquer funções privadas. Apesar deste enunciado, a realidade atual e os fatores reais do poder apontam para a reminiscência histórica do modelo da acumulação de funções presidenciais, estadual e partidária, que, segundo os autores da ação, é expressamente proibida pela Constituição, à luz do artigo 148, pois não distingue
entre as diversas funções privadas, social e juridicamente possíveis e não cabe ao intérprete distinguir a consabida, pública e amplamente publicitada incompatibilidade de exercício de funções por parte do cidadão Daniel Francisco Chapo enquanto Presidente da República e, simultaneamente, por ser Presidente do Partido Frelimo, que tem a natureza jurídica de pessoa coletiva de direito privado. Natureza jurídica dos partidos políticos. Eis o pomo desta segunda questão de interpretação do artigo 148 da Constituição a partir da natureza jurídica dos partidos políticos. De acordo com a lei, de acordo com o número 1 da Lei número 7/91 de 23 de janeiro, os partidos políticos são organizações de cidadãos constituídas com o objetivo fundamental de participar democraticamente na vida política do país e de concorrer, de acordo com a Constituição e as leis, para a formação e expressão da vontade política do povo, intervindo, nomeadamente, no processo eleitoral, mediante a apresentação ou o patrocínio de candidaturas. E, quanto à natureza, o mesmo artigo dispõe simplesmente que os partidos gozam de personalidade jurídica e têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Ora, qual é a natureza jurídica de entidades com dimensão constitucional, legal e política desta envergadura? A Constituição da República, confirmando a envergadura paraestatal e fenomenologia constitucional dos partidos políticos, dispensa-lhes tratamento nos seus articulados e funções estruturantes para a concretização do Estado de Direito democrático, nomeadamente. São esteios da democracia, concorrendo para a livre formação e pluralismo de expressão da vontade política, artigo 74 da Constituição. São instrumentos para a participação democrática dos cidadãos na governação do país. Contribuem para a educação cívica e política dos cidadãos na formação da opinião pública, manutenção e consolidação da paz e estabilidade da nação. O contencioso de deliberações e de eleições dos órgãos dos partidos políticos são da competência do Conselho Constitucional e não dos tribunais comuns. Participam para a organização do poder político nos seguintes termos: apoiar candidaturas de cidadãos ao cargo de Presidente da República, constituir bancadas parlamentares na Assembleia da República, indicam, através das suas bancadas parlamentares, diversas personalidades para a composição de vários órgãos do Estado. Sustentam politicamente o governo do dia, de entre outras, na definição das políticas públicas. São as únicas entidades que concorrem, através de listas, às eleições dos deputados da Assembleia da República. Apresentam candidaturas para diversos órgãos eletivos das entidades descentralizadas. Terão estas entidades simplesmente natureza jurídica privada, como pretendem os autores da ação na interpretação do artigo 148 da Constituição? Alguns aspectos privatísticos da natureza dos partidos políticos não podem conduzir a uma conclusão interpretativa do artigo 148 da Constituição da República. Tais aspectos de direito privado
que afetam os partidos políticos são o pacto associativo, isto é, a liberdade individual de associação ou de filiação ao partido, a liberdade de constituição e atuação do partido político nos termos da Constituição, das leis e liberdade de dissolução e, finalmente, em seu aspecto privado, amplamente dominante no funcionamento dos partidos, pressupõe que as relações entre os membros de uma mesma organização sejam justas e respeitosas do pacto associativo em que se baseia a filiação. Todavia, estes apanágios do direito privado estão limitados pelos princípios constitucionais e legais que impedem os partidos de negar a democracia, a soberania e integridade territorial, a unidade nacional, a ordem pública, a competência contenciosa relativa aos partidos reservada exclusivamente ao Conselho Constitucional e o seu caráter de associação política composta de cidadãos reunidos com o fim comum de influir na orientação política geral do governo, sendo que, em outros estados, apresenta Muito bem, vamos já só mais alguns minutos desta longa apresentação da doutora Lúcia para podermos encerrar. Vamos a isso. Sobre a participação das Forças Armadas em missões do âmbito das Nações Unidas ou nas organizações regionais africanas, nas operações de paz e ajuda humanitária. Definir os sistemas de forças necessários ao cumprimento das missões das Forças Armadas. Nomear, exonerar e demitir os comandantes das forças militares destinadas ao cumprimento de missões no âmbito da segurança. Nomear, exonerar e demitir oficiais, bem como representantes militares junto de organizações internacionais. Tomar a direção superior da guerra, bem como decidir sobre a definição dos teatros de operações e nomear os respectivos comandantes. Emitir diretivas de emprego das Forças Armadas em teatros de operações, atribuir patentes, promover e despromover, demitir, expulsar e passar à reserva oficiais e comissários da Polícia da República de Moçambique. Colocar a Polícia da República de Moçambique na dependência das Forças Armadas em casos de guerra, do estado de sítio ou de emergência. Nomear, demitir e exonerar o Diretor-Geral e o Diretor-Geral Adjunto do Serviço de Informação e Segurança de Estado. Do atrás narrado, resulta que os poderes atribuídos ao Presidente da República sobre as forças de defesa e segurança caracterizam o seu comando político de modo diverso das realidades em que o poder do Comando Supremo assenta na ideia de colaboração com outros órgãos do Estado, nomeadamente o Parlamento e o Governo. Nelas, a subordinação das Forças Armadas ao poder político civil se faz através da corresponsabilização dos três órgãos de soberania: Presidente da República, Assembleia da República e Governo, sem exclusivismo de qualquer um deles. De todo modo, as forças de defesa e segurança são necessárias e rigorosamente apartidárias na sua organização, funcionamento e atuação, e devem fidelidade à Constituição e à nação. O apartidarismo das Forças Armadas resulta do princípio da unidade nacional
e do fato de estas se encontrarem ao serviço do Estado e do povo moçambicano, sendo por isso o seu regime incompatível com a sua partidarização. Portanto, o pessoal das Forças de Defesa e Segurança não pertence e nem se subordina a qualquer partido político, força ou movimento de cariz político partidário. E, portanto, o Presidente da República, enquanto comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, é o garante da fidelidade das Forças Armadas à Constituição e às instituições democráticas. Do discurso feito, resulta inequivocamente que o Presidente da República, enquanto comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, deve garantir os principais vetores de organização, funcionamento e atuação das Forças de Defesa e Segurança, concretamente o apartidarismo, a isenção política e a imparcialidade. Presidente da República como chefe do governo. No sistema de governo moçambicano, o Presidente da República é o chefe do governo, de acordo com o número 3 do artigo 145 da Constituição. Portanto, concentra nele as funções governativas com as funções de chefia do Estado, de garante da Constituição e de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Nos sistemas parlamentares e semipresidencial ou semiparlamentar, as funções de chefia do Estado e de chefia do governo estão separadas. A separação de funções nestes sistemas tem origem e implicações práticas. Em síntese histórica, pode afirmar-se que as dinastias conservaram nas suas mãos um poder real, onde os interesses do príncipe estavam solidariamente ligados aos dos funcionários em face do parlamento e das suas pretensões de poder. O interesse dos funcionários era que os ministérios fossem ocupados por elementos provenientes do quadro funcional e o monarca, por seu lado, estava igualmente interessado em poder nomear os ministros entre os funcionários. Mas ambas as partes tinham interesse em que a direção política diante do Parlamento surgisse unificada e fechada. E então o sistema colegial foi substituído por um único chefe de gabinete. Para que o monarca ficasse formalmente a salvo das lutas partidárias e dos partidos, nomeou uma personalidade que assumiu a responsabilidade, cobrindo, ou seja, alguém que tomasse a palavra no Parlamento, capaz de lidar e enfrentar os partidos. Contudo, o Parlamento conseguiu impor-se ao monarca, sendo ele que passou a indicar o chefe dos ministros ou do gabinete através do líder do partido maioritário. Desta evolução viria mais tarde resultar o sistema parlamentar, onde o governo ou o gabinete nasce e é responsável politicamente perante o Parlamento, de onde deve obter confiança para se manter na governação, ficando a chefia de Estado honorífica e simbólica a cargo do monarca, sem prejuízo de poderes de dissolução do Parlamento. E sistemas híbridos, semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, que procuram combinar institutos próprios do presidencialismo e do parlamentarismo, cuja característica principal é a eleição direta do Presidente da República, o qual exerce funções de chefia de Estado e de comando supremo das Forças Armadas, separando do governo. Nestes sistemas,
o governo é separado do presidente, sendo que, num caso, pode ser nomeado um primeiro-ministro, o qual propõe o seu gabinete ao presidente da República. Noutro, o primeiro-ministro é o chefe do governo, proveniente do partido maioritário no parlamento, sobrevivendo à custa da confiança parlamentar. As opções atrás citadas não foram associadas à Constituição moçambicana. A Constituição moçambicana optou por um sistema de pendor presidencial, assente na acumulação das funções que noutros sistemas encontram-se separadas. Fixando a nossa atenção na função de chefia do governo, o presidente exerce funções governativas. Com efeito, o Conselho de Ministros, portanto o governo, assegura a administração do país, garante a integridade territorial, vela pela ordem pública e pela segurança e estabilidade dos cidadãos, promove o desenvolvimento econômico, implementa a ação social do Estado e realiza a política interna e externa. O Presidente da República dirige o Conselho de Ministros, em particular, na formulação de políticas governamentais, podendo, em relação a outras funções, delegá-las no Primeiro-Ministro. Portanto, o Governo dispõe de uma grande e larga autonomia na formulação de políticas públicas, as quais deverão ser aprovadas pelo Parlamento com o apoio necessário da maioria parlamentar assente em partidos políticos. Para a viabilização das políticas públicas governamentais, é importante que o governo conte com influência parlamentar através da interação partidária. No Oriente, por exemplo, a necessidade de aliviar tanto quanto possível o... Muito bem, aqui a apresentação da doutora Lúcia Ribeiro. Vamos ter o compacto resumo de tudo isto e as conclusões já no Fala Moçambique. A essa altura saímos para uma curtíssima pausa, voltamos com outras notas informativas. Até já.